Você está na Primeira Igreja Batista Praia de Ramos, essa é a EBD, e assim a gente vai começar essa nova lição da revista Atitude, na lição 7. Vamos orar nesse instante. Deus, muito obrigado por essa manhã, abençoe esse dia, realiza a tua querida tua vontade. Eu te oro nesse instante, abençoe todos os professores e todos os alunos. No nome de Cristo Jesus, que todos sejam edificados com a Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Lição de hoje é a lição 7. Jeremias, o campeão, número 2. A semana passada a gente teve a primeira parte, Jeremias, o campeão, número 1. E hoje a gente vai estar vendo, dentro dessa lição, dentro desse estudo, algumas características e falar basicamente de Jeremias. A gente vai ver a questão da função da oração no ministério da pessoa, do cristão, né, do consagrado, da pessoa que está envolvida dentro da igreja, né, no reino de Deus. A função da oração no ministério do cristão. Como Deus conduz a história, né, como Deus trabalha, age nesse sentido, a gente também vai ver dentro dessa lição. Refletir sobre a grande questão, né, do perigo de que quando nós oramos, falamos com Deus, né, a oração manipulativas e egoístas. Orações egoístas e orações manipulativas. A gente vai estar vendo isso nessa lição. Texto em foco, textual, Jeremias 11, 18, 20. Abra aí a sua Bíblia, Jeremias 11, Jeremias capítulo 11, versículo 18 e 20. Aqui na minha Bíblia, Jeremias capítulo 11, do 18 até o 20. Jeremias capítulo 11, 18 até o 20. Diz assim: Fiquei sabendo, porque o Senhor me revelou, tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramava contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espera ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Mais uma oração aí do nosso conhecido Jeremias, Jeremias capítulo 11, versículo 18 até o 20. Para começar, Jeremias crê que o pecado tem consequências. Diz ele que Deus retribuiu a iniquidade dos pais na vida dos filhos. Deus retribuiu a iniquidade dos pais na vida dos filhos. Deus, portanto, lança os pecados dos pais sobre as costas dos filhos. Esta fala de Jeremias ecoa por séculos. Essa fala de Jeremias ecoa por séculos, como se confirmasse a ideia da maldição hereditária. De fato, há gestos dos pais que alcançam os seus filhos. A observação da realidade não nos deixa ir em outra direção. Não nos deixa ir em outra direção, entender que isso é possível, que isso é possível dentro dessa questão de um Deus que rege todas as coisas, que pode ou que lança maldições do passado dentro de um futuro. Jeremias crê que Deus mostra a sua bondade por 1000 gerações, e não apenas sobre uma
de pai para filhos. Jeremias viveu 1000 anos depois do Êxodo. Agora ele olha para trás e observa que a história de Israel é a história de Deus agindo em seu favor. Logo, ele não pode dar nenhuma importância aos fatos de sua geração, de pai para filho. A observação da longa geração lhe mostra que Deus fez maravilhas há 1000 anos e continua a fazê-lo até hoje, tanto em Israel quanto entre toda a humanidade. Eis aí um Jeremias à frente do seu tempo e do seu povo. Síndrome de Jó. Jeremias 12, do 1 ao 4. A injustiça que nos incomoda, a injustiça que nos incomoda, ver o justo sofrendo e o mal numa boa situação nos deixa atônito. Ver a injustiça entre as pessoas, entre os povos, entre a sociedade e o mal vivendo numa boa. É ruim isso, não é legal, não é bom a gente ver esse tipo de situação. A gente vê que isso é possível, tanto lá na Bíblia, tantos anos atrás, está registrado na Bíblia, quanto também no nosso dia, no nosso século, né? Nessa época, né? Injustiça acontecendo e a maldade aí, né? Tranquilamente vivendo. A gente fica até atônito com isso. A doença em nós ou nos outros, sem uma causa imediata, como um câncer que não pode ser evitado, ou a morte de uma pessoa querida, sem explicação, nos deixa revoltados. Isso é ruim demais e nos deixa nesse sentido. As coisas acontecendo a curto, a longo prazo e as coisas nada acontece. Não há problema em perguntar. O problema é quando a pergunta nos fecha para a resposta e nos deixa cegos para ver Deus em ação. O perguntante se torna cético. Jeremias imita Jó e seus questionamentos. Devemos aprender com Jó, que questionou Deus, mas não atribuiu a Deus nenhum dos seus infortúnios. Jó questionou Deus. É o fato de dialogar, de conversar, de falar com Deus. Falamos com Deus naturalmente, não só pedimos ou agradecemos, mas naturalmente indagamos algumas questões e, como os filósofos, né, fazemos as perguntas a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Até mesmo para poder entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então a gente faz pergunta ao consciente para ver as respostas necessárias. O problema é o ceticismo, né? Perguntar, ficar cético em relação a algumas coisas. E uma das coisas que a gente aprende com Jó e também com Jeremias é que Deus não é da vontade de Deus e nem da culpa de Deus que as coisas estejam assim, negativamente, ruins, negativas. Isso torna a coisa correta. Não é a vontade de Deus, não é a culpa de Deus. Já ficou sem resposta. O mesmo pode acontecer conosco. Podemos não compreender algumas coisas que nos sucedem, mas devemos saber, como Jeremias, que Deus nos conhece. Esta convicção deve ser suficiente. Essa convicção nos deve fazer cantar. Ok? Oração envolve contato. E esse nosso contato com Deus. Ele dá-nos resposta.
resposta. Então, quando a gente fala de oração, a gente fala de contato com Deus, Ele nos dá a resposta. E essa convicção que nós temos e acreditamos, ela nos faz ver que o que a gente pode fazer enquanto seres humanos e menores do que Deus, que nós somos, é de dar toda a honra e toda a glória a Ele, fazer isso de boa vontade, com o coração e entender que isso é real, isso é possível. Devemos cantar a Deus de todo o coração, independente das circunstâncias, e isso a Bíblia nos ensina, nos orienta muito bem. Fazer isso de boa vontade, mesmo que figueira não floresça, mesmo que não dá fruto, mesmo que a gente não vê as coisas favoráveis, mas a ideia e a proposta de que Deus deve e merece toda a honra e toda a glória. Então isso deve fazer a gente cantar convicção em Deus, na sua palavra e naquilo que Ele é e o que Ele pode fazer. Quando as coisas pareciam não funcionar e sua fé começava a claudicar, ele cantava ou ouvia que o Senhor Deus é justo. Ele cantava, ou então ele ouvia e sentia, provavelmente, o Espírito Santo ecoava no ouvido de Jeremias, também de Jó, de tantos outros homens, que Deus é justo. Deus anda em justiça e vive em justiça. Não é porque as coisas estejam tão ruins que Deus não é justo, porque Ele deseja que isso aconteça na nossa vida. Mas não, isso se chama fé, e a fé mostra, nos vê e revela que Deus é o que é e pronto. Honestidade ao falar com Deus. Jeremias 15, versículo 15 até o 18. Vamos ler esse texto aí. Jeremias, capítulo 15, do versículo 15 até o 18. Tu me conheces, Senhor. Lembra-te de mim, vem em meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidos. Que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor. Senhor Deus dos exércitos, jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujas mananciais falham. Ok? A gente vê que dentro da função da oração, a gente encontra a função da oração, encontramos intimidade, abertura a um Deus que ouve as orações, um Deus que ouve as orações. Nosso Deus ouve as orações. Então, dentro do ministério que eu exerço, que você exerce, que nós exercemos, a gente vê que função da oração é esse elo, esse contato, essa constância, intimidade, a abertura que temos para com Deus. Relacionamento, é o contato. Não há mudos entre o contato com Deus e o ser humano. Deus não está mudo
e nem nós devemos estar mudos, mas nós vemos que a função da oração, ela nos dá intimidade, nos dá abertura, o falar, né, e a reciprocidade. Deus fala, eu ouço, eu falo, Deus ouve a minha oração, e na vontade que Ele tem sobre mim, Ele me dá a graça de conceder o pedido do meu coração, e eu, entendendo a vontade de Deus, coloco em prática tudo aquilo que Ele deseja enquanto instrumento na mão dEle. Faço aquilo que Ele deseja na minha vida, e isso para mim é justo. Há uma honestidade ao falar com Deus. Devemos ser honestos para com Deus, né? Se a sua vida tem sido vivida no vale da sombra da morte, com as perdas se acumulando, você tem um profeta com quem se identificar. Você tem um profeta com quem se identificar. É Jeremias. Jeremias é esse personagem. Nós naturalmente nos identificamos, nós nos vemos na pele em algum momento. Bom seria se todos os personagens da Bíblia tivessem tudo um mar de rosas, né? Bom seria isso, um mar de rosas para todos, né? Mas não vemos vida fácil na Bíblia. A Bíblia tem suas ondas e ondas radicais, né? E as pessoas surfando, e as pessoas vivendo de acordo com as questões da sua existência, e hoje nós também temos nossos momentos, né, onde devemos pegar algumas situações que nos levam lá em cima, outras nos levam lá embaixo, outras nos deixam no mar tranquilo, né, e a gente fica tão satisfeito, né, mas a gente vê que Jeremias e todos os outros personagens tiveram altos e baixos, e nós nos identificamos nisso com eles. Deus chamou Jeremias, tá? Dentro da função da oração no ministério, é um Deus que chama as pessoas, é um Deus que saca as pessoas, é um Deus que emerge, né? Surge as pessoas dentro da história, né? Porque Deus quer assim, porque Deus entende assim e faz com que pessoas que estavam no anonimato emergem na história e tenham destaques, né? Deus chama Jeremias. Seja bem-vindo, Levi. Tudo bom? Entra aí. Tudo bom? Página 43, tá? Estou já na honestidade ao falar com Deus. Jeremias 15, capítulo 15 até o 18. Estou lá na parte, na segunda estrofe aí. Página 43, viu aí? É Jeremias, tá? Deus chamou Jeremias para anunciar suas verdades ao povo. No diálogo que travaram, Jeremias mostrou a sua incompetência, a particularidade de um ser humano aí, a ideia de que somos e temos a nossa realidade. Incompetência. Incompetência a gente vê dentro de uma função, né? Funcionários competentes, pessoas competentes, eficientes, né? Mas a gente vê aí que em algum momento Jeremias teve, né, e mostrou a sua incompetência. A ideia do ser humano, né? É ilusório a gente entender que nós somos super-heróis, né? Nós não somos super-heróis. O que faz a gente ser o que somos, pessoas de destaque ou não, é o próprio Deus. Mas a nossa realidade é de total dependência diante de Deus. Então a gente vê aí um Jeremias incompetente. Deus respondeu: acabei de pôr as minhas palavras na sua boca. Deus falando, coloca palavras na boca de Jeremias.
A gente vê Salomão, Moisés, tantos outros personagens, né, mostrando e declarando suas incapacidades. Moisés já diz logo, ó, Deus, eu não posso ir sozinho. Deus fala, Arão vai com você. Mas o que eu tenho que falar? Deus pega e diz, ó, aquilo que você tem que falar eu vou te dar. Eu sou gago, eu tenho dificuldade na língua e tal, mas mesmo assim Deus vai lá que tudo vai acontecer. A gente vê Salomão, e tantos outros personagens, demonstrando a sua pequenez, a sua o diminutivo, de não ter condição nenhuma, mas mesmo assim Deus fez pessoas serem campeões nas suas dificuldades, campeão nas suas debilidades, nas suas incompetências, naquilo que tem de mal nas pessoas, Deus torna vencedores. É um grande desafio, para aqueles que querem ser ator, ter vergonha. Pessoas que desejam ser atores, eles têm que vencer a vergonha. Quem trabalha com teatro não pode ter vergonha, vergonha de escorregar, de falhar, tem que ter coragem. Essa semana eu vi um vídeo, acho que foi um jogador, acho que foi lá no Piauí, foi numa região do Nordeste aí. Ele não conseguia falar de tanto nervoso, numa entrevista. Ele estava tão nervoso que ele não conseguia sair as palavras e tal. Então é um problema do tímido, a pessoa em frente, e olha que ele estava na gravação, sozinho, A pessoa em frente aos fotógrafos, repórter, com certeza é o maior, a ideia do nervosismo. Mas mesmo assim não conseguiu falar, o pessoal zoou, botou nas redes sociais e teve assim, Hoje eu consigo falar por causa da insistência, mas também já fui tímido, Também enrolava a língua, também tive dificuldade. Por causa do tempo, e da existência, hoje eu já consigo se enrolar menos com as palavras. E assim sucessivamente as pessoas mostram a sua incapacidade, Deus faz com que as pessoas sejam aquilo que Ele deseja. Jeremias mesmo entrou em crise, tá? Crise é nossa, tá? Crise é nossa, incompetência é nossa, medo é nosso, inconsistência é nosso, é do ser humano. Não tem perfeição no ser humano, então crise, pessoas tímidas, pessoas falíveis, pessoas que erram, pessoas que falham, tudo isso faz parte do ser humano. Nós somos assim e a gente precisa enxergar isso. E assim a gente vê que sem desculpa, Jeremias seguiu com sua missão de arrancar e derrubar para destruir, e arruinar e também para edificar e plantar. Jeremias 1:10. Quem gosta de um profeta que arranca e destrói, e despedaça e demole, quem gosta disso? Jeremias teve suas crises diante dos ataques recebidos, da perseguição implacável de que foi alvo. Parecia que todos estavam unidos contra ele. Sua oração é expressão dessa crise. A gente vê aí no versículo 18, Jeremias indagando a Deus sobre determinadas situações que aconteciam. Jeremias garante que jamais na sua vida esteve na companhia dos que se divertem. Ele nunca teve um tempo de refrigério. Na verdade, Jeremias era um descolado. Ele via que a diversão do seu povo se tornara um balcão para ver que
quem pecaria, mas como poeta do Salmo 1, não dava para estar em sua companhia, o programa do profeta era comer a palavra de Deus, na página 44. O programa de Jeremias era comer a palavra de Deus. Ao tempo do rei Josias, a Bíblia, entenda-se o Pentateuco, estava perdida, não era lida, porque não havia cópia disponível. O sumo sacerdote Ilquias encontrou um exemplar do livro sagrado, e a partir da sua leitura houve uma reforma espiritual liderada pela profetisa Hulda e pelo rei Josias. Nessa época, Jeremias estava em atuação e certamente foi influenciado pelos novos ares espirituais. Fiel à palavra de Deus, tornou-se infiel ao rei e ao seu povo. Jeremias caminhava contra a corrente. Jeremias pede essencialmente que Deus reverta a situação. Deus ouve a oração de Jeremias, ele sempre ouve as orações honestas, tá? Então, quando dentro de um ministério a gente faz oração, devemos fazer orações honestas. Orações honestas dentro do ministério. Se abrir para com Deus, falar a verdade para com Deus, demonstrar a realidade diante de Deus. Porque Deus ouve, não somente ouve a oração, mas vê o que vai dentro do nosso coração. Nosso sofrimento pode vir por várias fontes. O de Jeremias veio de sua fidelidade a Deus. Olha só, o sofrimento, né? Um homem fiel a Deus, uma pessoa comprometida com Deus, estava se sentindo ruim, negativo, maltratado, incomodado, e isso estava lhe trazendo dor, sofrimento, nesse caso, vinha da fidelidade dele para com Deus. A solução divina é sempre a mesma, ele nos fortalece. Talvez preferíssemos que ele acabasse com os problemas, revertendo toda a situação. Deus às vezes faz isso e às vezes prefere nos fortalecer para enfrentar a adversidade. Olha que bacana. Deus ele prefere aí, fortalecer. Para quê? Não para desistir, mas para enfrentar. Deus às vezes prefere fortalecer para enfrentar. Para nós, seres humanos, naturalmente é tirar o problema. O problema morre para o tudo, Encarar o problema é difícil. Os desafios são difíceis, mas Deus faz isso, fortalece para enfrentar a adversidade. Se estamos doentes, Ele pode remover nossa doença ou nos fazer forte para enfrentá-la. Olha que verdade boa aí, hein? Se estamos sendo vítimas de pessoas perversas, Deus pode tirar da nossa vida ou nos fortalecer para resistir ao ataque. Olha só que bacana a palavra aí, Resistir. Talvez essa palavra legal aí seria enfrentar, Tá aqui a palavra, Talvez seria enfrentar os inimigos, mas não. A ideia é resistir. Porque a Bíblia vai falar que resistir ao diabo, o diabo foge de vocês. Para resistir, o diabo fugirá de vós. A ideia não é
enfrentar o diabo, né? Enfrentar o diabo. A ideia é resistir para que ele fuja, para que ele veja que não tem jeito, não vai conseguir por causa do resistir, dessa questão da segurança, da fidelidade, do homem comprometido que leva ao ser campeão. Então eu sou vencedor, por causa da condição que Deus me dá. Ele me fortalece quando tem necessidade de enfrentar, mas também ele me capacita a resistir, ficar ali firme, seguro, resistir aos ataques. A oração nos ajuda a entender o que Deus está fazendo conosco, Então, quando eu tenho isso aqui no meu ministério, na minha vida eclesiástica, eu tenho contato com Deus que, através da oração, me mostra aquilo que eu preciso entender. Eu não fico no vácuo, não fico órfão dentro de um ministério. Se eu tenho Deus comigo, eu tenho a solução dos meus problemas e as condições para ou enfrentar ou então para resistir. Porque Ele, através da oração, me dá a resposta. Vai lá, Levi, por favor. No momento de depressão, o poema da oração de Jeremias revela confiança em Deus, como Senhor Todo-Poderoso capaz de fazer a justiça. Foram muitas as adversidades do profeta. Esses sofrimentos começaram após a morte do rei Josias. No outro rei, morreu também um reavivamento espiritual a partir da leitura do Pentateuco bíblico. Os pecados do povo foram tantos que Jeremias profetizou um castigo. A disciplina divina consistia na submissão de Judá, o reino sobrevivente do sul de Israel, ao grande império da Babilônia. Sobre o profeta recaiu a ira de todos, dos governantes, dos líderes religiosos e dos seus parentes. Era tido como um traidor, acusado de mentir, quase foi morto por uma turma de sacerdotes e profetas depois de uma mensagem que entregou. O manuscrito em que registrava seus 23 anos de mensagens orais foi queimado pelo rei. Apesar dos sentimentos de Jeremias diante da ofensa recebida, sua confiança em Deus não está abalando. Justamente ao contrário, sua oração é uma confirmação dessa confiança. Deus é mencionado como a esperança de Israel, fonte de água viva, glória, refúgio no dia da desgraça. Se tivermos a fé que Jeremias teve, estaremos bem. Se procurássemos em Deus o refúgio no dia da desgraça, estaríamos seguros. Isso são verdades bíblicas, verdades que não se pode revogar, não se pode mudar. E a gente vê aí que Jeremias teve aí os seus momentos de dificuldade, de grande dificuldade. A gente vê aí o kit opressão, religiosos, parentes, governadores, homens, todo mundo querendo pegar Jeremias, todo mundo querendo tirar Jeremias de circulação, até porque ele faz uma profecia que mais tarde vem ao encontro de Israel, de Judá, onde é preso pela Babilônia. E nisso acaba Deus levando Jeremias a ser verdadeiro, ser honesto, revelador, profeta, de tal forma que ele leva a culpa de tudo aquilo. Em sua consciência, o povo deveria acreditar que era da vontade de Deus. Se Jeremias é profeta, Jeremias só estava ali para falar, para ser porta-voz de Deus, que essa é a função do profeta, porta-voz de Deus.
Então Jeremias estava, né, com as mãos lavadas, né? E uma coisa interessante é que Jeremias também vai para o exílio. Ele não só faz a profecia cumpre, vive com o povo preso. Se Babilônia pegou o povo de Israel, Jeremias também estava dentro. Ele não fugiu, ele não correu, né? Ele não falou 3, 4 palavras e saiu correndo. Né? Ele ficou lá para encarar, para enfrentar. A ideia da pessoa comprometida. Eu estou aqui para o que der e vier. Estou aqui para fazer a coisa acontecer. Né? Acusado de traidor, né? De mentir, os sacerdotes estavam ali querendo, né, pegar ele, etc e tal. Né? O rei, né, lá em Jeremias 36, 28, pega os registros, né, em manuscritos de Jeremias e queima. Né? Então Jeremias estava lá naquela situação e uma situação trouxe tristeza, e tristeza profunda traz depressão. Né? Essa é a ideia aí. Né? No momento de depressão tem essa situação toda aí. Né? Que desafio a vida de Jeremias. Jeremias não teve vida fácil, não viveu no mar de rosas. Né? Mas a gente vê aí verdades bíblicas, né, que a gente, né, não foge, não deve fugir à luta. Josias foi um grande rei, colaborou muito com as escrituras, com a palavra, na época lá, o Pentateuco, né, fez com que o povo revivesse, revigorasse, mentalizasse, mas Josias morreu. E nisso que ele morre também essa perspectiva, esse reavivamento morre. Porque morreu a pessoa que falava ou que tinha o poder de fazer as coisas ser possíveis, então acaba. E Deus estava na condução da história. Morre Josias, Jeremias vive as suas turbulências, mas Deus está conduzindo a história, está fazendo com que a história aconteça, né? Mais cedo ou mais tarde. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. As coisas irão acontecer. Mesmo que o povo de Israel tivesse que andar pelo vale da sombra da morte, pelo deserto da vida, pelas prisões da vida, mas com um punho, né, de resistir, com um punho de enfrentar, né, de saber que Deus está dando as respostas. O que está acontecendo nesse momento? São os deuses daquela época? Ou é um Deus soberano que está fazendo com que as coisas aconteçam? Então o povo tinha que refletir sobre isso. No caso, o pecado faz essa cegueira espiritual, não consegue enxergar aquilo que tem que enxergar. Quando a gente se converte, a gente vê o quanto a gente estava cego, e não conseguia enxergar as coisas, mas quando a gente tem os olhos desvendados pelo sangue de Cristo Jesus, a gente acaba enxergando quanto tempo a gente viveu sem o Evangelho. Poxa vida, por que eu não me converti antes? Fui me converter agora. Quanto tempo eu naveguei, quanto tempo eu andei, e perdido, vaguei longe do meu Salvador, porque foi desvendado isso, e isso trouxe uma caridade. Além da violência, Jeremias 18, 19 a 23. Jeremias exalta a Deus, mas reclama dele também. Agora ele está com medo. Jeremias, campeão com medo. Medo é nossa realidade. A gente treina na base. Isso faz parte da gente. Qualquer situação, uma prova, um Detran, uma examinação, enfrentar a verdade, traz medo. Como Elias e todos os profetas.
Jeremias está sujeito aos mesmos sentimentos que todos os seres humanos. Tiago, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia falando: antes de julgar Jeremias, devemos nos perguntar como reagiríamos estando nas mesmas condições que Jeremias, porque provavelmente pediríamos a Deus que cuidasse daqueles que nos tratavam de modo tão injusto, mentiroso e perverso. Aprendemos que precisamos ser honestos em nossas orações. Se formos sinceros com as pessoas, sobretudo com as que ocupam funções hierárquicas superiores à nossa, pode ser que não nos compreendam e até nos punam. Bem diferentemente, Deus sempre nos compreende e pode abrir os nossos corações diante dele. Podemos abrir os nossos corações diante dele. Ele não quer que oremos, em particular, procurando palavras. Não quer que pisemos em ovos. Não quer orações melosas. Quer corações contritos e verdadeiros, respeitosos, mas verdadeiros. Tá? Isso é verdade de Deus. Deus quer que a gente, no nosso particular, não procuremos palavras. Não quer que pisemos em ovos para com Deus. Não quer que as nossas orações sejam melosas, mesmo que sejam melosas. Quer corações contritos e verdadeiros. Corações contritos e verdadeiros. Deus não recusa, Deus não se afasta. Deus ouve o coração contrito, respeitoso, mas verdadeiro. Se está doendo, gritemos: Senhor, está doendo. Moisés gritou assim: agora, pois, Senhor, perdoa o pecado desse povo, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escritos. Êxodo 32. Elias se desesperou: se assim, já basta, o Senhor toma agora a minha vida, por não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Jonas reclamou assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor que é morrer do que viver. Jonas 4, versículo 3. Jesus, o nosso Salvador, o Salvador da humanidade, bradou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 43. Oremos como esses homens, oremos como Jesus, que, diante dos seus adversários, que o matavam, pediu que o Pai o perdoasse, como faria depois também Estevão. Estevão nos mostra que devemos tomar cuidado para não reintroduzir uma linguagem anterior à linguagem da graça que Jesus ensinou e viveu. Assim devemos ler as Escrituras de uma forma que cresça o nosso amor por Deus e pelos outros, que promova a justiça e valorize todas as pessoas. Eric Seibert diz essa informação aí. Então a gente vê que, além de tudo aquilo que nós recebemos como cristãos, toda a violência, seja expressa com palavras, seja a violência de pancadaria, de apanhar, seja a violência cibernética, do falar mal, todas essas violências são comuns a gente. A gente deve sempre, diante de Deus,
né, fazer com que esse contato seja um caminho de escape, né, de vida, né, falar com Deus seja a nossa vida, né, que aquilo que nos sufoca, né, que nos magoa, nos entristece, não fique só conosco, mas seja compartilhado a quem pode trazer a solução, né? Ao falar com Deus, Jeremias sabia que nele tinha solução, né? Moisés, Jonas, o próprio Jesus, né, foi a quem tinha solução, né? Compartilhamos o nosso sentimento com as pessoas, compartilhamos o nosso sentimento com alguém, amigo mais achegado ou não, mas em muitas das vezes só para desabafar. Com Deus a gente desabafa, né? E também tem solução, né? Às vezes a solução demora de Deus, mas o desabafar é óbvio que a gente pode fazer isso também com Deus. Então a gente deve fazer isso dessa forma, com vontade e determinação. Por favor, Davi, bênção hereditária. Bênção hereditária. Por causa de sua pregação, o nome de Jeremias tornou-se sinônimo de perigo por todos os lados. Na verdade, o perigo não era Jeremias. O perigo estava à porta de Jerusalém, a capital de Judá. Outrora poderosa, mas agora ameaçada e próxima da humilhação e da destruição. Diante do quadro de Jeremias ora, ele conversa com Deus, o único que podia ouvi-lo. Em sua prece, Jeremias faz um relato da situação e faz um resumo da sua boa teologia. Jeremias crê que coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa, ou seja, nada é difícil para Deus. Ok? A gente vê aí na introdução, a gente vê que o foco do perigo não estava no Jeremias, né? Não estava nele, mas estava às portas de Jerusalém. Às vezes o problema não está na pessoa, né? Não está no ser humano, mas está onde? No lugar onde está. Então, encontrar o foco do problema deve ser o ideal de encontrar, de saber a resposta. Por que está assim? Por causa de que está assim? Porque a vida está tão dessa forma. Então a resposta não estava em Jeremias, que estava fazendo a sua função, como ministro, como alguém que pregava e fazia a vontade de Deus, mas estava ali em Jerusalém, cidade de Deus, cidade do trono de Deus, onde Deus estava, o tabernáculo estava ali, as coisas estavam ali. Então o problema tinha que ser visto, tinha que ser enxergado. Então isso deveria ser identificado. Se o problema estava ali, vai acontecer mais isso. Então a gente vê